Meus irmãos, paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula sobre os dons espirituais. Quero agradecer você que é aluno da EPO, Escola Preparatória de Obreiros, a qual eu, João Gabriel, sou dono e reitor. É muito bom ter vocês aqui estudando. Nosso principal objetivo é formar pessoas, obreiros, homens e mulheres de Deus para a seara do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos fazer a obra de Deus com excelência. Bom, você chegou até aqui e você sabe que nós temos falado especificamente de cada dom de forma individual, e hoje nós vamos trabalhar aqui sobre a interpretação das línguas, tá bom? Você já estudou o dom da sabedoria, a palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência. Você também estudou sobre o dom de discernimento de espíritos, e hoje nós vamos trabalhar aqui acerca do dom de interpretação de línguas. Pegue seu caderno, sua caneta, seu lápis e vamos estudar a Bíblia Sagrada, que é a nossa principal fonte de regra e prática, tanto teológico e prática na nossa vida pessoal. O texto que nós vamos trabalhar aqui, para falarmos basicamente nesse começo sobre a interpretação de línguas, está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Abra sua Bíblia, faça suas anotações, tá? Vamos lá? O texto diz: e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Línguas estranhas. Mas a interpretação, ou seja, o dom, ou a pessoa está falando em línguas estranhas e outra pessoa está interpretando essas línguas estranhas, vai dar uma igualdade ou vai gerar uma profecia, tá? Então, quando uma pessoa está falando em línguas estranhas e uma outra pessoa está interpretando, geralmente, na maioria das vezes, essa interpretação dessas línguas estranhas é para o geral, é para a comunidade, é para a igreja. É muito difícil você encontrar alguém que está interpretando uma línguas estranhas e seja para uma outra pessoa, para um indivíduo. É muito difícil isso acontecer. Eu particularmente nunca vi. Geralmente, quando uma pessoa está falando em línguas estranhas e outra pessoa interpreta essas línguas, geralmente é uma profecia para a comunidade, para a igreja em si, que está ali presente. Então, línguas estranhas e interpretação das línguas é igual a profecia. Juntando as duas, gera a profecia. Por que que o dom de interpretação de línguas é importante? Por quê? Vamos começar com essa pergunta. O dom de falar em línguas estranhas, sem a interpretação, é apenas para a edificação daquele ou da pessoa que está falando em línguas estranhas, conforme 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. O que fala em línguas estranhas desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A verdade é que na maioria dos nossos cultos, principalmente no contexto pentecostal, é claro, nós temos muitas línguas estranhas e poucas interpretações dessas línguas. O texto deixa claro que as línguas estranhas sem a interpretação é para edificação própria. Se você fala línguas estranhas no seu quarto de oração, no seu lugar em secreto, você está edificando a si mesmo. Agora, quando você fala em línguas estranhas dentro da igreja, de forma audível, alta, a intenção é que essa língua estranha seja uma profecia que precise ser interpretada para a igreja. Caso não, nós precisamos ter uma ordem no culto. E é isso o que a gente precisa melhorar no nosso contexto, no meio pentecostal em si.
Muitas vezes o culto toma 30 minutos, 20 minutos de falação de línguas estranhas, e é muito bom ver os irmãos falando de línguas estranhas, é edificante, é maravilhoso. Só que o que está acontecendo ali é que as pessoas estão se edificando a si mesmo, não está gerando uma profecia para a pessoa que entrou ali, é um perdido, é um novo convertido. Alguém está precisando ouvir a voz de Deus e a gente está tomando o tempo do culto com as línguas estranhas. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque senão o culto fica somente para os crentes que ali estão. Na verdade, o principal intuito é nós ganharmos almas para o reino do Senhor. Então é preciso nós tomarmos cuidado com isso. Você obreiro, você pastor que me ouve, você que está ingressando na carreira do ministério da pregação, até mesmo os pregadores que gastam muito tempo da sua pregação falando em línguas estranhas, isso está edificando a si mesmo, não está edificando a igreja. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Devemos edificar a si mesmo, é claro, devemos falar em línguas estranhas, mas sem tomar o tempo da palavra, o tempo do culto, para que nos edifiquemos a si mesmo, porque existem muitas pessoas que não entendem o que está acontecendo ali e ficam sem entender o contexto do que está acontecendo, tá? Então, infelizmente, nossos cultos pentecostais, é claro, tem sido mais um culto de desordem do que um culto que nós chamamos de culto com ordem. É diferente quando no meio da pregação a presença de Deus desce na pregação e a igreja é tomada pela glória de Deus, porque a palavra está edificando, a palavra está falando, até mesmo com o ímpio que está ali, né? Mas tudo tem que ser com ordem e decência. Muitas vezes o pregador está pregando ali e a pessoa sente Deus falando com ela, começa a falar em línguas estranhas e vai 10, 15, 20 minutos. Então, até mesmo nós que pregamos o evangelho, você que está começando, você que já prega o evangelho, você também deve manusear bem esse tempo, até pedindo para que os irmãos possam ouvir o restante da palavra, porque às vezes a gente não consegue terminar a mensagem, tamanha a glória de Deus. Isso é automático, mas não podemos permitir que as línguas estranhas tomem maior tempo que a palavra de Deus. Línguas estranhas também, ela serve para edificação própria, né? Nós temos aí esse lado da línguas estranhas para edificação própria, e do outro lado nós temos as línguas estranhas que geram interpretação, que gera a profecia, como eu falei aqui no começo. Há momentos em que a igreja passa, como eu já falei aqui, minutos e minutos falando línguas estranhas com pessoas não cristãs dentro da igreja, né? Então nós precisamos atentar para isso. Tem que haver interpretação. Não tem interpretação, é só o povo sendo edificado. Então nós podemos permitir sim que a igreja fale línguas estranhas, mas que não tome mais do que 2, 3 minutos, né? 1 minuto ali em falar em línguas estranhas. Mas nós devemos tomar o controle, porque a presença do Espírito Santo pode ser controlada, podemos dizer assim. Nós podemos controlar o quanto que nós falamos línguas estranhas. Ninguém pode falar: o Espírito Santo me tomou e eu não sei o que eu estou fazendo. Não. Se você está falando línguas estranhas, você está proferindo essas palavras, assim também como você pode não proferir. Isso envolve a sua vontade. O Espírito Santo vai te inspirar, o Espírito Santo vai te encher, mas você pode decidir falar ou não falar. Você pode decidir o momento de parar e falar em línguas estranhas e ouvir a palavra de Deus. Então vamos falar aqui agora um pouco mais profundo sobre as línguas estranhas para edificação própria. Quando nós sentimos vontade pelo Espírito Santo de falar em línguas no culto e sabemos que aquelas línguas não são uma profecia, nós precisamos controlar-nos. Se
Se aquela língua estranha que você está falando no meio do culto, no meio da pregação, não é uma profecia, porque a pessoa que está falando, ela sabe se aquilo vai ser uma profecia ou não, se aquela língua estranha precisa de uma interpretação ou não, nós devemos controlá-la para que o culto possa prosseguir. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, 27 a 28 diz: E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Mas, se não houver um intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, nós precisamos dessa orientação nas nossas igrejas. Você há de concordar comigo. Principalmente o versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim, se não houver intérprete, que você fique calado e fale consigo mesmo e com Deus. Você pode falar em línguas estranhas em espírito, ou até mesmo ali mais baixo, de cabeça baixa, para não atrapalhar o culto. Porque a língua estranha que você está falando, ela está edificando só você. Ela não está edificando o restante dos irmãos, que no caso seria a profecia que nós vamos ver aqui mais para frente. Então, você pode abaixar ali sua cabeça, continuar falando línguas estranhas, até mesmo em espírito, ou falar de forma audível, mas um pouquinho mais baixo, para não atrapalhar o andamento do culto. Existe duas diferenças quando nós falamos com nós mesmos, edificamos a nós mesmos, e quando nós falamos com Deus. Quando nós falamos com Deus, estamos louvando a Ele em línguas estranhas, glorificando a Ele. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz que nós estamos edificando a nós mesmos quando nós falamos em línguas estranhas. Isso é para a glória de Deus, está nos edificando, gerando santidade, gerando uma transformação, gerando o fogo do Espírito Santo que purifica. Tudo isso é para a glória de Deus. Mas nós também temos o outro lado, que são as línguas estranhas que geram profecia. Existem línguas estranhas que são profecias. Porém, aquele que está falando em línguas estranhas, às vezes ele ou ela não tem um dom da interpretação daquelas línguas. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que quem tem esse dom de línguas estranhas também deve buscar o dom de interpretação, para que essa pessoa fale em línguas e também interprete a profecia, caso for o ocorrido. Se aquela língua estranha que você está falando é uma profecia, que você busque o dom de interpretação, ou que tem alguém na igreja que tem esse dom, para que a igreja seja edificada. 1 Coríntios 14, 13, o apóstolo Paulo diz: Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que a possa interpretar. A interpretação das línguas que geram profecias é importante para que não só edifiquemos a nós mesmos ou até os fiéis da igreja, mas para que os cristãos e não cristãos possam ouvir o falar de Deus com todos presentes no culto. 1 Coríntios 14, 24 a 25, o apóstolo Paulo diz: Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E portanto os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 24. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Se nós profetizarmos, no caso da interpretação dessas línguas, se nós temos a interpretação dessas línguas que geram profecia para a igreja, esse infiel ou indouto será edificado. E olha o que ele diz no versículo 25. E portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e essa pessoa vai adorar a Deus, porque ela percebeu
que Deus está presente na casa, falando com a sua igreja, até mesmo com o infiel e com o indouto, né? Então nós devemos buscar o dom de línguas estranhas e também de interpretação. Quando a profecia por meio da interpretação e de uma língua estranha, pode ser revelado os corações dos que estão presentes ali, as intenções, provações, consolações de quem está presente, inclusive daquele que não é cristão. Deus pode revelar coisas que ninguém sabe por meio da profecia, da interpretação daquelas línguas estranhas que gera a profecia, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é pentecostal ou você que está estudando esse curso para entender melhor como é que funcionam os dons espirituais, primeiro, devemos lembrar que não é essa baderna que acontece hoje no meio de muitas igrejas, aonde é muita línguas estranhas e infelizmente muitos irmãos estão na carne, estão falando ali só para se situar, se colocar no mesmo contexto que as outras pessoas e acaba falando em línguas estranhas da própria carne, né? E é por isso que em alguns contextos isso tem sido banalizado. Mas entenda a importância das línguas estranhas que edifica a si mesmo. Agora, se aquela língua estranha é uma profecia, ou eu peço a Deus que ao mesmo tempo que eu falo, eu interprete, ou que tenha um irmão que interprete essa língua estranha para edificar a igreja. Então olha que interessante. A línguas estranhas edifica a si mesmo. Se você fala em línguas, você está edificando a si mesmo e eu também. Mas quando há profecia, quando alguém interpreta essas línguas, e essa profecia é para a igreja, todos que estão presentes são edificados, não apenas a si mesmo. Então, não é que o dom de línguas estranhas é menos importante ou não. É que as línguas interpretadas que geram profecias não edifica só uma pessoa, edifica toda a igreja. Então nós precisamos lembrar que os dons, a língua estranha precisa de interpretação. E é importante ressaltar que a maioria das pessoas não tem buscado a interpretação das línguas. É feito por aí uma propaganda, seja batizado no Espírito Santo, fale em outras línguas, mas nós não temos ressaltado a importância que essas línguas sejam interpretadas e a ordem do culto em relação às línguas estranhas. Quando esse movimento geral comunitário acontece, quando todos começam a falar em línguas estranhas, os irmãos da igreja precisam ser ensinados que eles estão edificando a si mesmo e que aquilo ali deve durar 1 ou 2 minutos no máximo, tá? Tem pastor que nem deixa isso acontecer. Dependendo da igreja, até deixa ali 1, 2, 3 minutos. Em algumas igrejas vai até passar disso, 20 minutos ali o povo falando línguas estranhas e não está edificando a igreja no contexto geral. Está edificando, cada um está edificando a si mesmo. Se fosse para a gente ficar edificando a si mesmo, nós não precisávamos congregar, participar dos cultos. Nós participamos dos cultos para que possamos adorar a Deus em comunidade, em união, junto com as outras pessoas, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, peça a Deus, se você já tem o dom de línguas estranhas, peça a Deus também o dom de interpretação de línguas. Devemos lembrar aqui, você vai estar lendo a apostila, e lá também nós citamos Atos 2. O que acontece em Atos 2? Eles começaram a falar em línguas estranhas e os que estavam ali presentes perguntaram: o que está acontecendo aqui, né? Eles estão falando em línguas e nós estamos ouvindo como se eles falassem a nossa língua. Olha que coisa tremenda. Aqueles que estavam presentes, os 120 que estavam ali presentes, não falavam, vamos colocar aqui, o inglês, o italiano, o espanhol. Eles não conheciam essas línguas, né? Então nós temos duas escolas de interpretação aqui.
Os que acreditam que em Atos 2, quando eles falam em línguas estranhas, eles falaram em línguas estrangeiras, ou seja, outros idiomas, falaram um espanhol, um exemplo, tá? Falaram um espanhol, falaram latim, falaram o inglês, né? Línguas, idiomas. E a outra escola, que a maioria das igrejas pentecostais clássicas crê que aqui, quando eles falaram em línguas estranhas, foi a questão da glossolalia, né? Que seria então as línguas realmente estranhas. Mas aqueles que ouviam, o Espírito Santo interpretava para essas pessoas, faziam eles entender como se fosse na língua deles. Isso aqui é mais sobrenatural ainda, porque se eu falo em línguas estranhas e a pessoa que ouve na língua dela, isso tem algo mais de sobrenatural, muito interessante. Então, eu não quero induzir a você a ser de uma escola ou de outra, apenas enfatizando que existem essas dois estilos de interpretação. Não vou falar o meu. Você está falando, professor, se eu devia falar, mas como professor, eu não posso induzir você a crer no que eu entendo em questão de doutrina. Eu tenho que te ensinar quais são as duas escolas, tanto como em outras questões doutrinárias, eu tenho que te falar apenas as fontes para que você possa se aprofundar e você ter essa convicção por si próprio, estudando as passagens bíblicas, né, que a gente vai falando aqui. Mas eu creio que aqui em Atos 2 não deixa muito claro que línguas estranhas foram essas que eles falaram, né? Porque o texto não diz que se quando eles falaram em idiomas estrangeiros. O texto também não diz que essas línguas estranhas é a mesma línguas estranhas que vai se discorrer no livro de Atos. Então é mais uma questão de fé, tanto para aqueles que creem que eles falavam línguas estranhas, desconhecidas, que não é desta terra, é espiritual, mas quando as pessoas ouviam no seu próprio idioma. Vamos supor que eu estou falando em línguas estranhas e você é uma pessoa dos Estados Unidos e fala inglês, e quando eu falo em línguas estranhas, você está ouvindo no seu idioma, você não está ouvindo a línguas estranhas. Isso é sobrenatural. Mas também você pode crer na outra linha, que crê que eles falaram ali, que o Espírito Santo lhes concedeu o dom de falar em outros idiomas. Falaram inglês, espanhol, um exemplo. Nós não sabemos ali especificamente que tipo de línguas que eles falaram ali, se for outros idiomas, tá? Então que Deus em Cristo te abençoe, meu querido, minha querida. Deixe seu comentário, o que você está achando da plataforma, o que você está achando das aulas. Você que está participando deste curso sabe que nós temos o grupo de apoio, então você pode tirar dúvidas, pode me chamar no privado e estarei tirando todas as dúvidas para você. Faça bom proveito, que Deus em Cristo te abençoe, até a próxima aula. Paz!